Gente, boa tarde. Eu vou fazer o vídeo 6 do Considerando Nossa Clínica. É mais para quem trabalha, mas o leigo pode assistir. Última vez eu falei que quando o analisante tem um discurso elítico e você deixa, né? Porque não é para interferir, vejam o vídeo. E aí, quando eu desliguei o vídeo, falei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu vou ficar falando horas com elas. E o tempo lógico eu esqueci? Não esqueci. Eu ia precisar falar com vocês sobre o tempo lógico. Aí, eis que o Google é muito engraçado. O Google tem umas coisas que quando você usa certas palavras em alguns lugares, ele joga para você informações. Então, o meu YouTube estava com vídeo 5, 6 e 7 do sujeito, enfim, em questão. Quando eu abria os vídeos, estava desorganizadamente. Eu fui dar uma olhada e é exatamente o ponto onde eu estou falando do tempo lógico do Lacan. Tá bom, então, quem quiser, abre a playlist. Vídeos 5, 6 e 7 tem uma sequência do tempo lógico em Lacan. E do sujeito, enfim, em questão, nessa hora, eu começo o sujeito, enfim, em questão, fazendo a introdução do função e campo da fala, da linguagem, para voltar para o sujeito, enfim, em questão. Que eu saio do estágio do espelho, aí vou para o sujeito, enfim, em questão, mas passo primeiro pela introdução do função e campo da fala da linguagem. E está explicado por que eu faço isso. Quando eu estou chegando no finalzinho, eu trabalho com a questão do tempo lógico. Aliás, a propósito disso, o que acontece é que os analistas de origem hispânica ouvem os meus vídeos e ouvem truncadamente. E não sei quem traduz. Eu expliquei bem que o estágio do espelho é um texto posterior além do princípio da realidade, que é o texto de 1936, onde Lacan não pôde apresentar na EPA porque preparou um texto enorme. Mas os argentinos estão na rede deles, dentro de um dos vídeos dos grupos de ensino deles, ensinando que é no estágio do espelho que Lacan é cortado dentro de um congresso, não. No estágio do espelho, Lacan está muito velhinho, já de idade, assim, não que ele está já velho, mas ele já tem bastante autoridade para não ser cortado em lugar nenhum. Foi em 1936 e foi com a questão que ele vai mostrar aqui, muito além do princípio da realidade, que você tem a instância imaginária. Então a pessoa está ensinando errado para a comunidade hispânica, tá? Bom, voltando agora à questão do tempo lógico. A maior parte dos meus colegas da minha idade, como aliás Elizabeth Rudinesco também fala, a maior parte dos analistas mais antigos analisam analistas. Eu é que venho de uma história de analisar pessoas do mundo normal, comum, do dia a dia, porque os amigos mandam, porque os médicos mandam, porque eu trabalhei muito misturada com gente que trabalhava com fenômeno psicossomático, porque eu trabalhei com isso, com aquilo outro, e eu não me dediquei aos trâmites da instituição, que não é o meu estilo. Eu ando meio solo. Então, eu aprendi a lidar com a questão do tempo lógico de acordo com tudo que eu li sobre o tempo lógico, inclusive desde lá da Grécia, do tempo kairótico, o tempo do acontecer. Bom, nesse momento de Covid, a gente está atendendo a leigos. O tempo lógico significa que ele não é cronológico, ele não está no relógio. E significa que eu preciso ter o instante de ver e o momento de concluir, mas o tempo para compreender, ele vai compreender depois. Acontece que ele não tem prática de fazer análise, então ele vai te embrulhando, que é o vídeo 5 que eu vou mostrando. Ele vai rodando, e você vai deixando ele rodar até que chega uma hora lá que você fala, olha, eu não pude entender muito bem, tal, porque chega a um ponto onde você faz uma marcação, tipo assim, olha, o ninho é por aqui, mas eu não vou mexer nesse ninho.
e vai embora. Não dá para você esperar ele ver e concluir, porque ele justamente ele já concluiu, já viu e está rodeando para não falar. Aí, o que acontece? A sessão não é de 5 minutos, nem de 1 minuto, nem de 10 minutos, podendo ter sido, mas geralmente não é. A pessoa é leiga, fala, conta, se defende, você vai junto com ela. Até que naquele emaranhado que eu mostrei para vocês, numa das obras de arte, uma vermelha, que é um monte de fio, puxa um. Quando puxa um, é claro que se eu estiver analisando um analista, um colega, né? Para por aqui, né? Tira ele do divã, pega pela mão, cada momento eu faço de uma maneira. Agora, tem aqueles que já estão em análise há muito tempo, falou, apareceu a Margarida, porque eles são leigos. De qualquer maneira, quando ele vê e conclui, você fala que parou por ali. Quanto tempo isso demora no relógio, eu não sei. Você percebe que ele está rodeando, mas que ele está se encaminhando para poder dizer uma coisa muito importante. E na hora que ele diz essa coisa importante, vocês reparam que vai ter uma parada e ele concluiu ali. Aí vocês param. Agora, ele é leigo. Então, você não vai, e até porque você está pelo telefone, você não vai imitar Lacan já na velhice, né? Você vai, pronto. Por hoje, tá bom. Ou, enfim, você vai falar de alguma maneira, tipo assim, aqui encerra a sessão. Aí ele vai tentar, não, mas eu queria, não, isso aí já é uma outra história. Isso você vai ficar pensando até a próxima sessão. Quando é que a gente faz a próxima sessão? E aí você marca com ele, negociando com ele. Por quê? Porque ele não é uma pessoa habituada. O que você assinala só é que ele já chegou ao ponto sim. E você não deixa mais ele voltar para trás. Ele fica com aquela palavra no ar, aquela cena no ar, aquela história no ar. Então, eu queria hoje especialmente me dedicar a isso. Agora, como no sujeito... que em francês a gente lê diferente, né? De sujet enfant, question, pode ser enfant, criança também. Por isso é que eu voltei lá para a introdução da função e campo da fala da linguagem. Mas foi traduzido como do sujeito enfim em questão. Mas acontece que existe um enfant aí, que a gente não pode deixar de pronunciar em francês, né? Tem uma criança aí. E como eu saí do estágio do espelho, para chegar a ela, eu dei uma volta e passei pela introdução do função e campo da fala da linguagem. Nestes vídeos 5, 6 e 7, eu estou trabalhando bastante sobre o tempo lógico, então não tem necessidade. São vídeos antigos, eu não sabia ainda botar o meu celular deitado, eu aprendi com uma pessoa inscrita no canal. Você bota o vídeo deitado, que está saindo horrível, está saindo uma lasquinha, assim. Mas as três... vídeos eles são bastante, Lacan é bastante claro nessa introdução desse texto, que eu botei antes, né? Uma introdução de um outro texto, com o qual eu vou trabalhar no final do bloco, e né, a instância, não é na instância da letra, eu já acabei de falar várias vezes, mas enfim, eu já falei, tá gravado aí. O problema é que eu tenho dificuldade com esse texto é porque a tradução, função e campo da fala e da linguagem, que em francês está da palavra. E aí eu sempre esqueço, é um esquecimento, o inconsciente trabalha. Bom, mas enfim, aí vocês pegam lá no de Tigé Enfant Question, que é um dos que está na playlist, e vê o 5, 6 e 7. Ali está o tempo lógico. E trabalhado com o texto do Lacan, mastigado com o texto do Lacan. E como é que faz com essa clínica nova? Com essa clínica nova, a gente não pode tratar como se fossem analistas, que já são analistas, que já deitaram em outros divãs, e que já vivem no mundo psicanalítico das
grandes metrópoles, onde já tem formação de analistas. A gente está lidando com gente que nunca viu um analista na frente, não sabe a diferença entre um analista e um psicólogo, entre um psicólogo e um psiquiatra, entre um psiquiatra, um analista e um psicoterapeuta, e não sabe que um arte-terapeuta não precisa ser coisa nenhuma, ele basta ser arte-terapeuta e fazer formação de arte-terapia. Enfim, não sabe que o psicanalista não é uma profissão, não sabe nada disso, ele é um leigo. E ele estranha muito quando ele começa na análise com você, ele estranha muito, porque um analista trabalha muito diferente de um psicólogo clínico, como vocês que são analistas sabem. Então, trabalhar com tempo lógico com eles é só marcar. Ele viu, concluiu, você sacou que ele viu e concluiu, você interrompe de uma maneira educada, delicada. Orar. Se você quiser falando aí, pode, mas eu não vou mais poder te ouvir, que você chegou no ponto fundamental. Ou então, apareceu a Margarida, que beleza e tal, até que enfim, você depende da pessoa, do momento, da situação, ou então, muito importante isso que você falou, acho que a gente vai ficar por aqui, você tem que dar uma metoníazinha terminando, para não ser deseducado. Você não vai bater o telefone na cara do cara, porque você não vai fazer clínica do real a quilômetros de distância pelo telefone, tá bom? Então, esse é o 6º vídeo de Considerando Nossa Clínica. Um grande beijo para vocês.